Quando surgiram, no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, as universidades tinham o propósito que o nome indica, de serem reuniões de saberes universais. Acontece que, desde lá, os que tinham acesso a esse espaço não eram todos, nem eram universais. Então, na sua origem, também a universidade não é tão abrangente quanto deveria ser e provoca exclusões. Evidente que essas exclusões da universidade se projetam sobre o mercado de trabalho, e se é trabalho, pode chegar. O podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, tem a alegria de receber a professora Ainá Angelini Neta, que é da Universidade Estadual, envolve-se com esse tema da universidade e da diversidade. Professora, muito obrigado por sua disponibilidade, e eu queria conhecer o que é que a gente tem na universidade. Há diversidade? Melhoramos desde o século XII ou não? Primeiro, agradecer, Marcos, pelo convite, agradecer à Escola Judicial, TRT, por abrir o espaço para a universidade pública para a gente debater algo que é tão importante. Mas eu acho que a abertura da sua fala nos diz um pouco, né, sobre a universidade inicialmente como esse espaço de um conhecimento muito restrito, muito fechado e muito elitizado. Essa é a história da universidade no mundo e não é diferente no Brasil, essa é a história da universidade no Brasil. Nós estamos, na verdade, já há alguns anos tentando caminhar, né, para um outro lado, a partir também de uma necessidade de superação de desigualdades históricas nesse país. A universidade, ela reflete ela sempre refletiu essas desigualdades históricas, um país que teve 400 anos de escravização, então a gente não teria números diferentes na sociedade. Pois bem, o que me parece é que há alguns anos, sobretudo pós-Constituição de 1988, nós temos vindo num caminho para ampliar, primeiro, o acesso à universidade. Eu estou falando aqui no lugar da universidade pública, é importante dizer, né? Eu sou hoje coordenadora do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia e falo desse lugar. Então, a gente tem caminhado para ampliar esses espaços, primeiro de acesso, porque o acesso sempre foi restrito. Quem é que podia acessar a universidade? Eram as pessoas que tinham condições, por exemplo, de se preparar para o exame, para prestar o vestibular, que sempre foi exame. Que podem pagar os cursinhos. Que podiam ter uma educação, né, de ensino médio, de segundo grau antes, né, que permitia esse acesso. Então, o fato é que a grande maioria da população brasileira era excluída, né, do acesso ao ensino superior. Então, por exemplo, as políticas afirmativas, elas vêm neste sentido já há alguns anos para tentar melhorar inicialmente o acesso, né? Porque hoje a gente tem não só a discussão do acesso, Marcos, mas a discussão da permanência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu queria pedir para o pessoal mostrar um mapa, porque eu gosto muito de mostrar o tamanho da Universidade do Estado da Bahia primeiro, viu, Marcos? Para muitas pessoas que não conhecem. A Universidade do Estado da Bahia, que é a UNEB, é uma universidade multicamp. Então, nós estamos em todo o estado da Bahia e em todos os territórios. A Bahia é dividida por territórios socioeconômicos e culturais, né? E nós estamos em todos esses territórios. Você pode ver desde o extremo sul, ao sudoeste, ao noroeste, em todo o estado da Bahia nós estamos, são 27 campos, e a gente tem o orgulho, por exemplo, de ter inaugurado esse ano um departamento em um campus da universidade só para tratar das questões indígenas, né? É um departamento, só ler aqui a minha cola, é o Departamento dos Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais e Camponesas da UNEB, que fica situado lá na cidade de Jeremoabo, é o campus 26. Então, vai ser um departamento. O que é um departamento na universidade? É onde acontecem os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, as atividades, portanto, de ensino, pesquisa e extensão. A UNEB criou um departamento dedicado só voltado à questão indígena, né, num espaço geográfico onde isso também faz sentido. Isso é só um exemplo, né, porque são várias políticas dentro da universidade de acesso não só à população negra, mas também às demais populações
vamos dizer assim, vulnerabilizadas, né, os povos indígenas. Eu trouxe aqui uma meia dúzia, um pouco mais, de resoluções da UNEB com várias políticas de acesso, de bolsa, de programas especiais de formação para a população indígena. Então, a UNEB, Marcos, eu tenho muito orgulho de dizer, e esse é um dado importante, nós fomos a primeira universidade pública no Brasil a implantar as políticas de cota. Isso aconteceu em 2002. A Bahia é insuperável. Logo em seguida veio a UNB, sim, né, que foi em 2003. Né, tem uma disputa entre a UNEB e a UNB. Quem foi primeiro? Mas os documentos não negam. A UNEB foi precursora, antes, inclusive, de ter uma exigência legal, né, pela política de cotas. Não havia essa exigência legal pela política de cotas. Nós nos antecipamos, como não podia ser diferente, sendo a Bahia e Salvador talvez o espaço mais negro que a gente tenha no Brasil, a gente não podia ser diferente. Começamos com a política de cotas raciais. Hoje essa política de cotas ela é mais ampla, porque ela tem também, se a gente puder passar para o segundo mapa, eu agradeço, ela inclui outras, vamos dizer, outros sujeitos vulneráveis, né, como pessoas, os indígenas, pessoas trans, quilombolas. Então, a gente tem política de cotas, pessoas com deficiência. Hoje, a gente tem uma política de cotas muito ampliada. E eu gosto sempre de citar, Marcos, por exemplo, o nosso slogan. O slogan da UNEB é uma universidade pública e popular. Olha, que legal. Tentando se afastar Sim, desse elitismo e desse elitismo que você trouxe no início aqui, né, de uma universidade como um espaço elitista, como um espaço de produção de conhecimento para alguns. A gente quer ser diferente, a gente quer ser um espaço de conhecimento popular, né? Inclusive entendendo os saberes e práticas populares como importantes nessa construção de conhecimento. Muito ricos, né? Eu estudei em universidade pública e era bolsista em escola privada, meus pais são professores. Não tive nenhum colega, não é uma força de expressão, na universidade pública que tenha vindo da escola pública, né? Todos eles vieram dos milionários cursinhos e escolas caras, etc., para deformar o sistema, né? Porque se era público, era para ser popular e não só público. Como é que se dá a outra ponta aí? Os professores são selecionados por políticas de diversidade também? Pronto, nós implantamos, isso já é mais recente, né? Só antes de eu te responder, o mapa que a gente está mostrando é o mapa dos programas de ação afirmativa que a gente tem hoje na universidade, também espalhados por todos os campos e territórios, né, da universidade, porque aquilo que eu lhe expliquei no início, as cotas primeiro significaram acesso, mas hoje a gente, além do acesso, a gente precisa discutir permanência, né? Como é que eu crio políticas para permitir que esse discente, que esse aluno e essa aluna continue no curso, termine, porque os índices de evasão são altos ainda. Então, esse é o nosso desafio, é manter esse estudante dentro da universidade, e os programas de bolsas, enfim, são muito importantes nesse sentido. E essa tem sido também uma política da nossa universidade. A origem sempre pública? O dinheiro é orçamento público? O dinheiro é público, a gente tem alguns convênios que acontecem, né? Por exemplo, nós temos hoje um programa de bolsas fruto de um TAC feito pelo Ministério Público, naquele caso do Carrefour, que ficou conhecido nacionalmente, que gerou a obrigação do Carrefour arcar com bolsas para estudantes de graduação negros, pretos e pardos, tanto em sede de pós-graduação como graduação no Brasil inteiro. E nós fomos contemplados aqui na UNEB. Hoje, por exemplo, eu tenho 8 estudantes cotistas no meu curso que recebem uma bolsa de permanência até o fim da graduação. Então, isso é extremamente importante, porque como a UNEB é uma universidade que recebe muitos alunos da política de cotas, né, de cotas não só raciais, também socioeconômicas, a gente tem, obviamente, um público muito vulnerável do ponto de vista socioeconômico. Muito, né? Eu tenho estudantes em condições que são assim, muito preocupantes, né? Efetivamente, como eles vão se manter, estudantes que vêm do interior, como é que eles vão se manter. Então, esses programas é que vão garantir. Eu tenho assim, casos que me emocionam de estudantes que chegam, às vezes, sem condições de
de se alimentar, né? E vão nos procurar e a gente consegue inseri-los nos programas e hoje estão aí fazendo estágio, enfim, caminhando aí, né, no espaço do direito com muita tranquilidade, desenvoltura, porque a universidade possibilitou essa abertura que ele não teria em outros espaços. Então, acho que isso é importante dizer, porque eu gosto muito, Marcos, de reafirmar a importância da universidade pública nesse país, a importância, sobretudo em tempos em que a universidade pública foi tão atacada, né? A gente sofreu muitos ataques nos últimos anos, e então eu acho que é importantíssimo a gente reafirmar a relevância do ensino público superior, gratuito, como um espaço de formação, inclusive crítica, e como um espaço aberto a todos aqueles que precisam, né, acessar a universidade. Então, acho que isso é muito importante a gente reafirmar. Mas respondendo a sua pergunta, porque eu não me esqueci, como isso se reflete nos nossos professores. A política de cotas para os docentes, ela é mais recente. Ela foi aplicada no primeiro concurso nosso, falando da UNEB, aplicar as políticas de cota, aconteceu há 2 anos atrás, né, foi o primeiro concurso que trabalhamos com as cotas docentes. Então, é um processo de construção, né? Embora a gente tenha um número interessante de professores negros, o número com relação a gênero ainda não é tão equilibrado. Vou dar um exemplo do meu curso de Direito aqui em Salvador. A gente tem hoje cerca de 24, acho, professores, e a gente tem 6 professoras mulheres, né? Então, a gente ainda caminha para esse equilíbrio, mas a gente não vai fazer modificações de uma estrutura de 500 anos de desigualdade em 3 dias, é verdade. Em pouco mais. Por exemplo, o sistema de cotas da UNEB para discentes, ele tem 22 anos, a gente está começando a colher esses frutos agora, e o sistema de cotas docentes é mais recente, assim como o sistema de cotas em outros espaços de acesso a carreiras públicas, né? Como ocorre na própria magistratura, que também é algo recente. Então, como eu disse, esse sistema de desigualdade secular exige tempo e exige enfrentamento cotidiano para que a gente efetivamente... E é curioso, a lei previdenciária das cotas, ela tem 30 anos. Eu me refiro agora aos trabalhadores acidentados ou com deficiência que devem ser admitidos num percentual mínimo, né? A lei é de 1991 e 33 anos completa. Até hoje, o Judiciário enfrenta resistência na aplicação dessa lei com 2 tipos de argumentos. Um isto é injusto, isto é discriminatório, e o outro não há gente capacitada. Ambos são argumentos fajutos e que devem ser desprezados, mas que estão enraizados, né? Isso deve refletir-se também na sua experiência na universidade. Os cotistas não sofrem discriminação dentro do espaço? Sim, eu acho que esse é um outro ponto a gente enfrentar, né? Eu acho até que a gente já está, vamos dizer assim, num passo à frente, porque como nós estabelecemos a política de cotas já há muito tempo, né? Como eu falei, isso foi em 2002, só para você ter uma ideia para comparar, a USP só estabeleceu política de cotas em 2017. Né? Então, a UNEB, eu tive recentemente um encontro com o pessoal da USP e eu falei, olha, a gente está na frente de vocês, não quero dizer nada, mas efetivamente temos, né, essa experiência. Né, mexeu com a arrogância sudestina. Mas aí a gente também tem que ter uma certa empáfia, sobretudo naquilo que a gente efetivamente pode ter, está melhor, e a UNEB tem essa experiência importante, assim como as outras estaduais aqui da Bahia também. Então, é pouco tempo, vamos assim, relativamente, para que as coisas se alterem. E para que você entenda que, na verdade, a política de cotas ela é uma política necessária para superar uma desigualdade histórica, para que as pessoas possam ter, todas elas, aquilo que está previsto no projeto constitucional de 88. Né? A ideia de igualdade e dignidade, esse projeto que não se consuma nunca.
né? Então, esse projeto precisa, em algum momento, se consumar. Então, a gente tem, obviamente, né, esse trabalho de superação de qualquer tipo de discriminação aos estudantes de cotas, né, mas que é natural que isso possa acontecer em muitos espaços. A gente tem essa discriminação ainda na própria sociedade, né? Eu vejo, por exemplo, eu tenho um filho que está no ensino médio, vai prestar vestibular e tem aquela coisa dos grupos de mães, né? E há uma certa... porque nossos filhos vão concorrer, vão concorrer em grande concorrência, né, nas vagas de grande concorrência, eles perdem por conta das cotas. Aí, ponto, foi a deixa, né, para eu dizer, olha, nossos filhos, na verdade, saem na frente da maioria dos estudantes brasileiros. Eles são os algozes, são as vítimas. Exatamente, nossos filhos estão muito à frente. E por isso, se eles participam das vagas de ampla concorrência, eles estão em plenas condições para isso, né? Porque eles estudam numa escola de excelência, têm condições em casa de estudo, né? Um quarto, computador, alimentação, enfim. Então a gente não pode comparar essas coisas, né? A gente não pode entender que as cotas vieram para estabelecer desigualdades. Muito pelo contrário, elas vieram justamente para superar essas desigualdades históricas. Ou a gente entende isso, Marcos, ou esse projeto constitucional vai ficar no projeto. Ou a ideia de dignidade, ela é só para alguns, ela não pode ser para todo mundo, né? Então, acho que isso é um debate que a sociedade ainda não superou. A promessa constitucional envolve também a redução das desigualdades regionais, que está intimamente associada à universidade, à formação das pessoas, e a criação de uma sociedade solidária. Toda vez que tenho que escrever isso em alguma decisão, me vejo estranhado. Olha, onde está a solidariedade, né? Na sociedade que a gente experimenta hoje? Uma sociedade em que o empreendedorismo, o autoempreendedorismo é o que fala alto, convence um menino que tem uma bicicleta e entrega sanduíche de que ele é um empresário de si mesmo, né? Essas promessas são distantes de serem atingidas. Exatamente. Essa é a sociedade do individualismo exacerbado, né? Acho que a gente nunca foi tão individualista e as discussões nunca foram tão categorizadas e setorizadas, né? Eu costumo dizer isso, que o capitalismo deu um bypass nas lutas sociais, porque nos segmentou e nos dividiu de tal forma que fica muito mais fácil derrotar, né? A gente não tem mais a ideia de luta de classes, né? O proletariado e o capital. Não, está tudo muito segmentado e eu acho que isso dificulta um pouco, às vezes, as lutas. Paralelo a isso, tem um pouco do que você diz, né, um individualismo exacerbado e a venda de ideias, né, de que são absurdas, né, de que você... Isso tem um pouco a ver com a sociedade do desempenho. Não, você mesmo, você é o seu próprio chefe, você é o seu próprio patrão, você vai empreender e você vai, inclusive, fazer fortuna com esse empreendimento. É o seu mérito que move você. Porque é você que, quanto mais, inclusive, né, tem um filósofo que eu gosto muito, chama Byung-Chul Han, que ele vai falar sobre essa sociedade do desempenho. Então, quanto mais você produz, mais você vai ter frutos e sucesso, né? E a gente chega ao que ele chama de uma sociedade do esgotamento, porque estamos esgotados, né? Essa sociedade do desempenho está nos levando a isso. Mas é uma sociedade do desempenho que foi para os cidadãos que participam dela, a ideia de direitos foi completamente rechaçada, né? Então, você não tem que discutir direitos trabalhistas, você não tem que discutir determinadas garantias, porque você precisa, na verdade, ter liberdade para empreender dessa forma, para realizar dessa forma, para desempenhar o seu papel dentro dessa sociedade. E para isso a gente precisa fazer uns recortes aqui, né? Não precisa ter a legislação trabalhista, ela engessa. Então vamos fazer uma reforma trabalhista, né? Para que você possa ser pleno do desenvolvimento, do seu desempenho, da sua possibilidade de empreender. Então, isso é uma falácia da modernidade, da pós-modernidade, como queiram, né? Estão vendendo para a gente algo que não é possível, que não se concretiza e que, na verdade, significa
vamos dizer assim, esta vitória do capitalismo numa nova fase, né? Que é essa fase de vender aos sujeitos a ilusão de que eles são donos da própria história, né, do ponto de vista trabalhista, quando não são. Né? Eles se tornam, na verdade, enfim, tem alguns colegas que tratam dessa forma, é quase uma escravidão moderna, né? Porque você dá uma outra roupagem, dá um outro nome, mas é uma escravidão moderna. E nesse caminho, inclusive, a educação se torna uma coisa menor. Não, para que a gente precisa de mais universidades? As pessoas precisam ter acesso a cursos técnicos, quando for o caso, mas elas podem empreender. Empreender não precisa. Para empreender, você não precisa de formação, muito menos universitária. Então, qual é o papel da universidade? No mundo do empreendedorismo, no mundo da sociedade de desempenho, no mundo em que a gente aqui vira popstar, né, falando qualquer tipo de coisa. Qual é o papel da universidade nesse novo mundo? Eu acho que é justamente esse papel de ser o espaço crítico, o espaço de crítica a todo esse conjunto de coisas, né? O espaço de resgate da dignidade da pessoa humana. Então, eu acredito na universidade como esse espaço, sobretudo na universidade pública, que é o meu lugar de fala. A quebra deste paradigma da luta de classes sociais é tão intensa que os próprios empregados assimilam uma estratégia do capital, que é trocar o nome de empregado para outra coisa mais agradável, porque empregado é um sinônimo de usado, não é? É o particípio de usar. Então, se eu sou empregado é porque eu fui usado por alguém, é ruim. Agora, se eu sou chamado de colaborador, eu passo de passivo a ativo e tenho a impressão de que é minha vontade ajudar o outro a ficar rico. Tem um meme da internet que diz assim: estou saindo para o trabalho para ganhar 20 e poucos mil reais, 20 mil para o meu patrão, poucos para mim, não é? Que aí dá essa noção de volta. Agora, o empregado, eu interrogo empregados todos os dias no meu trabalho, eu sou colaborador desde... Não é colaborador, amigo, você é empregado e você tem uma classe clara, que é bem distinta de quem você acha que está colaborando, né? Mas isso é muito inteligente, né? Sim, essas sutilezas do capital na pós-modernidade é muito interessante, porque dá ao sujeito uma falsa impressão e ele acredita naquilo, efetivamente, né? Ele acredita naquilo. Então, romper esses ciclos, efetivamente, são, acho que, os desafios que nós temos aí e que a universidade vai ter junto com tantos outros, obviamente, né? A gente tem hoje, por exemplo, os desafios da inclusão da pessoa com deficiência, que é o outro mapinha que nós temos aí. O primeiro desafio foi a inclusão das pessoas negras, das pessoas indígenas. A gente avançou um pouco nesse processo, mas hoje eu acho que o desafio de todas as universidades e de muitos espaços públicos, né? Talvez o desafio da nossa sociedade seja a inclusão das pessoas com deficiência. A gente está aprendendo a lidar com isso agora. As pessoas com deficiência sempre foram invisibilizadas na sociedade de um modo geral. A gente tem livros fantásticos que retratam essa questão, né? A História da Loucura com Foucault e tantas outras obras que vão retratar o que nós fizemos com as pessoas com deficiência ao longo da história. Sim. E elas, né, estão perdendo, que bom, essa invisibilidade. Né? Mas que é mais acentuada, professora, em relação às deficiências invisíveis, né? Doenças e transtornos mentais são ainda Perfeito. mais... E qual é a estratégia da UNEB? Perfeito. Eu acho que é importante até fazer essa diferença. Nós temos as deficiências físicas mais visíveis, né, que também são desafiadoras, né? Por exemplo, eu tenho alunos que têm deficiência visual, é um desafio para mim, como professora, né, porque a gente precisa repensar a nossa prática pedagógica. Não dá para trabalhar com slides e com... Né, eu tenho que incluir esse sujeito na minha aula, e aí a gente tem alguns suportes tecnológicos que ajudam, mas o desafio dos alunos que são portadores de algum tipo de transtorno mental, Marcos, eu acho que efetivamente é um desafio que a gente ainda está tentando encontrar caminhos de enfrentamento, né? Porque também não sabemos. Eu acho até que no mundo pós-pandêmico, de alguma forma, todos nós ficamos afetados com nossa saúde mental em algum ponto, né? Em alguma medida. Obviamente que há casos que são mais graves. E hoje nós temos, por exemplo, na UNEB, uma secretaria que chama uma Secretaria de Inclusão,
Secretaria de Ações de Inclusão. Foi criada justamente para pensar como é que nós podemos fazer ações de inclusão para esses estudantes que estão chegando, porque a UNEB tem cotas para pessoas com deficiência. Então, se tem cota, eu estou trazendo para dentro da universidade. Se eu estou trazendo, eu tenho que pensar em formas de permanência para esse sujeito. Então, estudantes com transtorno do espectro autista, então nós temos alguns estudantes assim, e em outros processos de sofrimento mental, né, muitos estudantes com depressão. Então, a gente tem dentro da universidade espaços de acolhimento para isso, mas acho que é um desafio da sociedade, né, de como é que a gente vai lidar com este público que merece a atenção necessária e merece ser tratado como uma pessoa, como outra qualquer, apenas considerando a sua deficiência, que precisa ser respeitada. Outro dia eu estava vendo uma jornalista dizendo que o que nos limita não são as nossas deficiências, o que nos limita são as barreiras que existem no mundo que nos impedem de ir adiante. Então, eu acho que esse olhar nosso, né, das pessoas sem deficiência, né, entre aspas, se é possível dizer isso, é um desafio. Esse olhar nosso é que precisa mudar com relação a esses sujeitos. Eu vou lhe dizer, eu tenho aprendido muito com os meus alunos que são portadores, né, meus alunos que têm algum tipo de deficiência. É uma lição diária, eu digo isso a eles, eu digo, olha, obrigada por vocês estarem aqui, porque vocês estão me permitindo me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu acho que esse desafio que nós todos temos e a universidade como um todo vai ter também, né? Já deu tempo de ver resultados desse trabalho magnífico no judiciário? Tem alunos seus que estão lá já mudando o judiciário? Porque o judiciário é preconceituoso, branco, machista, elitista, capacitista e todos os istas todos em razão da estrutura social, porque reflete naturalmente a estrutura social. Bom, se a gente pensar, vamos fazer um recorte específico aqui para os cursos de direito, né? A gente estava falando que a universidade é um espaço elitista, né? Dentro da universidade, os cursos de direito, os cursos jurídicos, eram um espaço, junto com medicina, dos mais elitistas possível, né? Eram cursos que eram dirigidos a uma elite socioeconômica do país. E isso foi se refletir, obviamente, nas carreiras jurídicas, por anos, né? Então, eram cursos de difícil acesso, mesmo para o público, vamos dizer assim, branco, de classe média, eram cursos de difícil acesso. Então, a gente está quebrando isso há relativamente pouco tempo. Nós estamos falando de 20 anos para cá. E isso não vai alterar as carreiras jurídicas. E o próprio Poder Judiciário começou a entender que era preciso mudar. E a gente sabe que tem trabalhos do CNJ nesse sentido, sobretudo para a implementação da Resolução 203 de 2015, que foi a resolução que determinou a política de cotas raciais, né? Eu estava lendo até para a nossa conversa um diagnóstico que o CNJ fez no ano passado, muito interessante, étnico, racial, social, do Poder Judiciário brasileiro, né? Constatando o que já sabemos, que ainda temos uma desigualdade gritante com relação a pessoas pretas e pardas e pessoas brancas no judiciário. Eles apontam uma ampliação pequena, né, de 2015 para cá, que quando começou e a resolução previa 10 anos, né, me parece que era até esse ano. Sim. A política, mas com possibilidade de renovar. Esse relatório aponta a necessidade de renovação. Uhum. E veja bem, para além disso, né, a própria preparação para as carreiras jurídicas sempre foi uma coisa muito difícil. Uhum. Cara. Sim. Então, mesmo, por exemplo, se pensar um estudante cotista que conseguiu entrar na universidade, que se formou, né, para ele conseguir participar dos concursos é uma dificuldade. Por quê? A preparação é cara. Eu cheguei a ver dados, Marcos, de que custa em torno de R$30 mil se preparar para um concurso de magistratura, considerando cursinhos preparatórios, material didático, viagens que você precisa fazer. Muitas vezes os concursos são feitos em várias etapas, o que exige do candidato muitas viagens. E, obviamente, aquele candidato também que pode se dedicar em tempo, né? Ou seja, pode se afastar de suas atividades laborais, ele tem muito mais chances também, somado a tudo isso. Então, o ingresso nas carreiras jurídicas públicas era quase inacessível
para um estudante formado em políticas de cotas e que precisava, por exemplo, terminando a universidade, já começar a trabalhar para sustentar a si e a sua própria família. Então, esse é um cenário que precisa ser avaliado, e me parece que o CNJ começou esse ano com uma política muito interessante, que já vinha sendo feita pela AGU, o Itamaraty já tinha uma política dessa, que é de permitir a concessão de bolsas em cursos preparatórios para essas pessoas, né? Então, pessoas negras, pretos e pardos, e questões socioeconômicas também. Então, eu acho que são essas políticas, que é uma política afirmativa também, que vai possibilitar a mudança desse cenário. Essa mudança não vai ser agora, Marcos. A gente, como eu disse, a política de cotas na universidade tem 20 anos, pouco mais de 20 anos. O que é nada na história, né? Não tinha nada na história, muito pelo contrário, né? E uma política que vem, vou usar aqui uma expressão popular, apanhando, né, da sociedade de algum tempo, as pessoas tentando questionar, né, a legitimidade da política, está tirando a vaga do meu filho. A gente ainda está nesse debate no Brasil, o que é muito triste, né? Mas eu acho que essas iniciativas, no âmbito do CNJ, do Ministério Público, que também tem uma iniciativa parecida, de outros órgãos que têm carreiras jurídicas, que vão acenando para a gente uma mudança de cenário, né, para algum tempo. Então, a gente precisa esperançar, né, Marcos? Era isso que eu ia lhe perguntar. No esporte, a gente conseguiu um avanço interessante que foi revelado nas Paralimpíadas. O Brasil faz muito mais sucesso em medalhas nas Paralimpíadas do que nas Olimpíadas. Então, isto hoje contamina, claro, a sociedade, de forma que a gente tem uma grande estrela na ginástica olímpica e um grande nadador paralímpico, que é uma pessoa com deficiências graves, né? O seu olhar é de esperança para a diversidade na universidade? Meu olhar precisa ser de esperança, Marcos, né? Porque senão a gente não acorda de manhã, não levanta, não sai de casa, né? Então, o meu olhar, sobretudo como educadora, né? Eu sou advogada, mas sou educadora, né? Já esse ano, inclusive, eu tenho a felicidade de completar 20 anos como professora do ensino superior, desses 14 dedicados à universidade pública. Sou formada pelo ensino público nesse país, o que me dá muito orgulho. Toda a minha formação é no ensino público. Me dá orgulho, mas também me traz uma consciência das dificuldades que eu passei para chegar até aqui. Então, eu entendo bem esse lugar. Entendo bem a importância dessas políticas afirmativas, entendo bem a importância da gente discutir diversidade. Então, o meu olhar é de esperança, assim, né, desse verbo esperançar, que é um verbo tão forte, e de entender e de acreditar que a universidade pública é ainda o espaço transformador, é o espaço que possibilita essa transformação através das ações tanto de ensino, mas também de pesquisa e extensão, porque é na universidade pública onde a gente tem pesquisa e extensão nesse país. Sim. E eu queria só falar assim rapidamente dados, por exemplo, hoje nós temos no Brasil cerca de 1.900 cursos de direito, o que é uma loucura, é mais cursos que o mundo inteiro. Desses, em torno de 175 são universidades públicas. Se você for olhar os dados de ingresso, por exemplo, no exame, do exame da ordem, no último exame da ordem, desses 1.900 cursos, 190 conseguiram aprovar não conseguiram não aprovar os alunos. Desses 1.900 cursos, 190 conseguiram o selo OAB, que é o selo OAB Recomenda, que é um selo que a OAB recomenda cursos de direito no Brasil. Entende que são cursos que têm uma qualidade mínima. 190 de 1.900. Desses 190, 100 e poucos são universidades públicas. Então, eu acho que é o espaço adequado. Não estou fazendo aqui um discurso contrário ao ensino privado, por favor. Né? Já ensinei nas universidades privadas, tenho muito respeito. Eu acho que tem muitas instituições sérias nesse país, mas a gente tem muita coisa que precisa ser rediscutida, né? A gente não pode, Marcos, ter pessoas em carreiras jurídicas com uma prática diferenciada se eu tenho ainda cursos de direito que ensinam com
livros esquematizados, né? Direito esquematizado, direito constitucional em 3 lições. Simplificado. Então, professor Lino Streck fala disso, né? Você iria se operar com um cirurgião que tivesse aprendido em um livro Cirurgia Cardíaca Facilitada, né? Eu acho muita graça quando ele fala isso, e é o que nos acontece. Então, ou a gente entende que também é preciso essa mudança paradigmática no ensino jurídico. O ensino jurídico é a base de tudo. Então, é um ensino jurídico que tem políticas de acesso, políticas de permanência, mas, sobretudo, que garante um espaço de reflexão crítica sobre a sociedade brasileira e sobre o papel do jurista, sobre o papel do direito na sociedade brasileira. Então, eu acho que é essa reflexão que eu trago para você e essa esperança, né, de que a universidade pública possa ser cada vez mais valorizada, renovada e ser vista como esse espaço por excelência. Muito obrigado pela generosidade de compartilhar conosco a sua experiência tão rica e muito instigante para nos esperançar. A UNEB está aberta a todos vocês, viu? Ficam convidados a conhecer a nossa grandiosidade, a nossa potência, as nossas dificuldades também, mas venham fazer parte. Muito obrigado. Este foi Pode Chegar, podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.